Ao longo de 8 décadas, Robert De Niro percorreu um caminho repleto de triunfos, tragédias e desafios que o tornaram uma figura imbatível, tanto dentro quanto fora das telas. Suas batalhas pessoais e julgamentos públicos até sua inesperada paternidade aos 80 anos. Cada episódio da vida dele reflete uma resistência extraordinária. Número 1. O julgamento com sua ex-assistente Robert De Niro. Uma lenda viva do cinema tem sido o rosto de personagens duros e enigmáticos na tela grande. Mas na vida real, por trás do pano de sua fama, se esconde um episódio digno de um filme de tribunal. O julgamento contra sua ex-assistente Grace Chase Robinson. Tudo começou quando Robinson, que havia trabalhado muito de perto com o ator durante anos, o processou por nada menos que $12 milhões. Segundo ela, trabalhar para De Niro tinha sido um inferno. O estresse, a pressão e, claro, seu caráter rígido tornaram sua vida insuportável. Para adicionar dramatismo, De Niro não ficou de braços cruzados. Não, senhor. Contrademandou Robinson por $6 milhões, acusando-a de desperdiçar fundos da empresa e, de maneira bem curiosa, de passar longas horas assistindo Netflix durante seu horário de trabalho. As provas desses excessos televisivos estavam sobre a mesa. E os argumentos no tribunal se tornaram um verdadeiro espetáculo. A sala do tribunal estava cheia de tensão. De Niro, que na tela conseguia manter uma cara de pôquer diante de qualquer coisa, mostrou seu lado mais irritável. Não era algo que a mídia deixasse passar despercebido. Alguns jornalistas apontaram que o ator gritava na sala, exasperado com as acusações, e até teve uma troca acalorada com o juiz. Esse último teve que intervir para acalmar os ânimos quando o ator soltou um sonoro "que vergonha!" diante de algumas das afirmações mais absurdas de Robinson. Uma das situações mais estranhas surgiu quando Robinson afirmou que De Niro pedia para ela coçar suas costas. Sim, como você ouviu. Aparentemente, quando ela sugeriu que ele comprasse um arranhador, ele respondeu com "gosto de como você faz isso." Esse incidente, em particular, despertou a fúria do ator no tribunal, pois ele afirmou com veemência que, embora talvez tivesse feito esse pedido 1 ou 2 vezes, nunca o fez de maneira grosseira ou inadequada. Foi nesse momento que o ator perdeu a calma e gritou, mostrando seu temperamento. Esse julgamento parecia mais um filme de suspense judicial do que um caso real, com acusações das mais variadas, entre elas, Robinson. Ela também mencionou que De Niro a chamava insistentemente durante o funeral da avó dela. Tudo isso porque ela precisava que eu comprasse um bilhete de ônibus para o filho adolescente dela. A resposta de Niro a essa acusação foi simples e contundente. Sim, eu fiz, com um tom que não deixava espaço para dúvidas. Robinson também afirmou que seu antigo chefe esperava que ela estivesse disponível a qualquer hora. Segundo a versão dela, De Niro a fez se encarregar de tarefas como decorar sua árvore de Natal e até remendar suas roupas. E embora essas tarefas pudessem parecer triviais para alguns, o ator defendeu que todas eram razoáveis e estavam dentro das responsabilidades do cargo que ela ocupava. Claro, segundo ele, não é como se estivesse pedindo para ela esfregar o chão. O que ficou claro, pelo menos para quem acompanhou o julgamento de perto, foi o lado rabugento de Niro. Nos últimos anos, a imagem pública dele tem estado cercada por uma espécie de halo de irritabilidade. No entanto, quem o conhece afirma que ele sempre foi assim. Um cara durão que não tem medo de deixar claro o que pensa. Sua reputação, como um homem que não tolera a incompetência, foi forjada ao longo de décadas em Hollywood. E esse julgamento só reforçou essa percepção. Durante 6 décadas, Robert De Niro tem encarnado personagens durões e solitários, e sua personalidade fora das telas parece refletir essa dureza. Ele não é alguém que suporta tolos, nem na vida real nem nos tribunais. Seus confrontos com políticos e jornalistas são lendários. E esse julgamento foi apenas mais um capítulo na sua longa lista de desentendimentos públicos.
No entanto, essa história está cheia de nuances. Embora o julgamento tenha mostrado um Diniro irritado e às vezes desbordado pela situação. Número 2. A perda do neto dele. Robert De Niro, que ao longo da vida superou muitos desafios e tragédias. Ele enfrentou um dos golpes mais duros, quando, em julho de 2023, seu neto, Leandro De Niro Rodrigues, faleceu aos 19 anos. Esse evento, devastador para qualquer um, marcou um antes e um depois na vida de De Niro e a forma como ele lidou com essa dor. Mostrou outra faceta da lenda do cinema. Leandro era filho de Drena De Niro, a filha que Robert adotou de sua primeira esposa, a atriz Diane Abbott, e do artista Carlos Rodrigues. Desde o seu nascimento, Léo, como o chamavam carinhosamente, fez parte de uma família artística, e embora parecesse que o jovem tinha um futuro brilhante, suas batalhas pessoais com a adição o levaram a um desfecho trágico. A notícia da sua morte abalou a família De Niro, e quando foi revelado que a causa do falecimento havia sido uma mistura letal de drogas, as emoções se intensificaram. Drena, em particular, foi bem vocal sobre sua dor, recorrendo às redes sociais para expressar sua raiva e desespero, mas também para defender a memória do filho. Em uma mensagem comovente, ela confrontou aqueles que culpavam Leandro pelo seu consumo de drogas. E até mesmo aqueles que apontavam para sua família como responsáveis por não terem feito o suficiente para salvá-lo. Vejo muitos culpando meu filho pelo seu consumo de drogas, escreveu Drena, culpando a mim como sua mãe pelo meu dor e raiva por perder meu único filho, e até culpando seu avô como se ele tivesse controle sobre nossas fronteiras. As palavras de Drena não apenas refletiam sua angústia, mas também a complexidade de enfrentar uma tragédia tão pública. E as dificuldades de ser uma família sob o constante escrutínio da mídia. Para Robert De Niro, a morte do seu neto foi um golpe que o deixou em estado de choque. Aos 80 anos, com toda a sua experiência e sabedoria, ele nunca imaginou que teria que enfrentar uma perda dessa magnitude. Em um comunicado público, ele expressou seu profundo pesar e mencionou o quanto sentia a falta de seu querido neto. Embora De Niro tenha sido um homem de poucas palavras, quando se trata de expressar emoções, a tristeza que o dominou era evidente para quem estava ao seu redor. A dor de perder um neto, para alguém que viveu tantas décadas, é um lembrete de que o sofrimento não discrimina. Não importa quão famoso ou bem-sucedido você seja, as tragédias familiares são devastadoras. E no caso de De Niro, essa dor foi ainda mais profunda devido à natureza da morte de Leandro. Léo havia lutado contra o vício por muito tempo. Uma batalha que se intensificou durante a pandemia. Para muitos jovens, a pandemia agravou problemas de saúde mental e abuso de substâncias. E no caso de Leandro, essas lutas foram demais para ele. De Niro, como qualquer avô, deve ter se perguntado se poderia ter feito algo para mudar o destino de seu neto. É natural que, depois de uma tragédia assim, surjam sentimentos de culpa, perguntas sem resposta e um desejo de voltar no tempo. A família De Niro não só teve que lidar com a perda de Léo, mas também com o processo de justiça que se seguiu à sua morte. Semanas depois da overdose, as autoridades prenderam uma jovem chamada Sofia Marques, suposta traficante de drogas, que foi acusada de vender as substâncias que acabaram com a vida de Leandro. Segundo os relatos, Marty enfrenta uma possível pena de até 20 anos de prisão por sua participação no caso. Para Robert, Drena e o resto da família, a prisão de Marty trouxe uma pitada de esperança de que a justiça fosse feita. Mas nada poderia preencher o vazio deixado pela ausência de Léo. A busca por paz e cura é um caminho longo e difícil. E embora a prisão da pessoa que vendeu as drogas para Leandro possa trazer certo consolo, a dor pela sua perda continuará presente em seus corações. Número 3. A paternidade duradoura. Robert De Niro, conhecido por sua dureza e dedicação ao cinema, surpreendeu o mundo quando
Em maio de 2023, aos 79 anos, ele revelou que havia se tornado pai mais uma vez. Esse acontecimento foi um verdadeiro choque para a mídia e os fãs do ator, que nunca teriam imaginado que alguém da sua idade ainda estivesse dando passos em direção à paternidade. Mas como em tudo que De Niro faz, o inesperado é quase a sua norma, e este novo capítulo em sua vida não seria diferente. De Niro, durante uma entrevista com I.T. Canadá, foi quem soltou a bomba de que ele tinha 7 filhos. Não 6, como todos pensavam. Sim, eu tenho 7 filhos. Ele corrigiu, enquanto falava sobre sua experiência como pai de vários. Isso não só confirmou os rumores de que ele tinha tido um novo bebê com sua namorada, Tiffany Shen, mas também marcou um marco em sua vida pessoal. O nome da pequena, Gia Virginia Shen De Niro, ressoou com doçura na mídia, e imediatamente a notícia se espalhou como fogo. Mas por trás dessa novidade havia algo mais. O incrível desafio de ser pai aos 80 anos. Alguns poderiam pensar que a paternidade em uma idade tão avançada é incomum. Por não dizer surpreendente, mas para De Niro, essa fase se apresentou como uma oportunidade de viver a vida sob uma nova perspectiva. Em muitas ocasiões, o ator expressou o quanto ele gosta de ser pai, embora também tenha sido sincero ao admitir que não é ele quem faz todo o trabalho pesado, no que diz respeito aos cuidados com a recém-nascida. Na verdade, Tiffany Shen, sua namorada, é quem assume a maior parte das responsabilidades, segundo as próprias palavras do ator. É maravilhoso, disse De Niro durante uma entrevista, falando com carinho sobre sua nova filha. Com suas palavras, ele deixou transparecer um lado mais terno e afetuoso, um que contrasta com a imagem dura que ele projetou na tela durante toda a sua carreira. Ele tem uma maneira muito doce de te olhar e de te absorver. Quando a vejo, todas as minhas preocupações se dissipam, confessou o ator. Mostrando como o nascimento de Gia trouxe um bálsamo emocional inesperado em um momento da sua vida cheio de altos e baixos. E aqui, embora De Niro esteja encantado com a chegada da filha, ele não deixa de estar ciente de que cuidar de um recém-nascido nessa idade não é tarefa fácil. A energia, a dedicação, a esperança e a paciência são as coisas que são necessárias. Não são as mesmas que as de um jovem pai na casa dos 20 ou 30. No entanto, De Niro parece ter se adaptado a esse desafio com uma surpreendente serenidade. Eu apoio minha namorada em tudo que posso, comentou em outra entrevista, deixando claro que, embora sua contribuição seja valiosa, a maior parte do trabalho recai sobre sua parceira. Além do desafio físico e emocional de criar um filho na sua idade, De Niro também enfrenta uma realidade em que terá que lidar com os olhares curiosos do público. Não é comum ver alguém de 80 anos com um bebê nos braços, e muito menos quando essa pessoa é uma estrela mundialmente reconhecida. No entanto, De Niro, como sempre, parece enfrentar essa situação com a mesma estoicidade que o caracterizou durante toda a sua vida. Uma pergunta que muitos se fazem é: se De Niro planeja se aposentar em breve? Depois de tudo, com 80 anos nas costas e uma filha recém-nascida, qualquer um poderia imaginar que o ator quisesse tirar um descanso de sua carreira exigente. Mas aqueles que conhecem bem De Niro sabem que a palavra aposentadoria não está no seu vocabulário. Em várias entrevistas, ele deixou claro que não tem intenção de deixar o cinema tão cedo. Número 4. A complexa vida amorosa. Robert De Niro, além de ser uma lenda do cinema, teve uma vida amorosa tão fascinante e complicada quanto qualquer um dos personagens que interpretou na tela. Ao longo da sua vida, seus relacionamentos foram marcados por altos e baixos, separações e reconciliações, algumas das quais tiveram um impacto significativo tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Tudo começou com a morte dele. Em 1976, quando De Niro se casou com a atriz Jane Abbott, uma mulher talentosa que compartilhava com ele o amor pelo cinema. Juntos, tiveram um filho chamado Rafael.
e De Niro também adotou Drena, a filha de Abbott, de um relacionamento anterior. Nos primeiros anos, o casal parecia sólido, e De Niro, apesar da sua agenda apertada em Hollywood, parecia comprometido com a vida familiar. No entanto, como muitos casais da indústria do entretenimento, as pressões começaram a afetar o relacionamento deles. Depois de 12 anos juntos, De Niro e Abbott decidiram se separar. No entanto, como muitos casais da indústria do entretenimento, as pressões começaram a afetar o relacionamento deles. Depois de 12 anos juntos, De Niro e Abbott decidiram se separar, um golpe que marcou o início de uma série de relacionamentos amorosos tumultuosos na vida do ator. Apesar da separação, De Niro sempre manteve uma relação próxima com seus filhos, especialmente com Drena, que falou publicamente sobre a influência que seu pai adotivo teve em sua vida. Depois da separação de Abbott, De Niro conheceu Tuki Smith, uma modelo e atriz com quem formou um relacionamento no final dos anos 80. Juntos, decidiram ter filhos por meio de um procedimento de fertilização in vitro e nasceram seus gêmeos, Julian e Aaron, graças à ajuda de uma mãe de aluguel. Embora parecesse que esse relacionamento poderia ser duradouro, infelizmente, De Niro e Smith tomaram caminhos diferentes. Uma separação que, embora tranquila, foi dolorosa para ambos. Mas o amor bateu à porta de De Niro. Mais uma vez, desta vez na forma de Grace Gotover, uma ex-comissária de bordo e modelo. Eles se conheceram no final dos anos 90 e decidiram se casar. Juntos, tiveram um filho chamado Elliot, e mais tarde nasceu a filha deles, Ellen Grace, também por meio de uma mãe de aluguel. A relação de Niro e Gotover foi intensa desde o começo, com momentos de grande felicidade, mas também com desafios consideráveis. Em 1999, apenas 2 anos depois de terem se casado, De Niro e Gotover enfrentaram uma primeira grande crise que quase acabou com o relacionamento deles. Decidiram se separar e começaram os trâmites para o divórcio, mas em uma reviravolta inesperada, conseguiram se reconciliar antes que o divórcio se tornasse oficial. Durante os anos seguintes, o casal teve um relacionamento intermitente, com momentos em que pareciam estar mais fortes do que nunca, e outros em que as tensões eram evidentes. Um dos maiores desafios que enfrentaram foi a saúde do filho deles, Elliot, que foi diagnosticado com autismo. De Niro, que sempre foi um homem reservado, se abriu publicamente sobre esse tema em várias ocasiões, destacando a importância da compreensão e do apoio. Apoio às crianças com necessidades especiais. Essa luta uniu o casal de muitas maneiras, mas não foi o suficiente para manter o relacionamento à tona para sempre. Em novembro de 2018, após mais de 20 anos juntos, De Niro anunciou que seu casamento com Gotover havia chegado ao fim. Dessa vez, a separação foi definitiva. E embora o ator tenha se mostrado otimista em sua declaração pública, reconhecendo Gotover como uma mãe fantástica, as coisas entre eles não se resolveram tão amigavelmente como parecia. Por trás das palavras gentis, havia uma batalha legal pelas finanças, que se estendeu por anos. O acordo pré-nupcial que assinaram antes de se casarem estabelecia que Gotover receberia $6 milhões para comprar uma nova casa, além de uma parte do dinheiro obtido pela venda de uma propriedade que eles compartilhavam em Manhattan, avaliada em cerca de $20 milhões. Além disso, De Niro aceitou pagar $1 milhão por ano, uma quantia considerável que reflete o alto custo de manter uma família à tona após um divórcio em Hollywood. O processo de separação foi tenso e difícil. E em um determinado momento, a advogada de Niro, Carlos Krause, mencionou no tribunal que o ator havia sido obrigado a aceitar projetos de atuação que não lhe interessavam nem um pouco, só para poder cumprir com suas obrigações financeiras em relação a Gotover. Aos 80 anos, De Niro continuava trabalhando incansavelmente. Não só por seu amor ao cinema, mas também pela necessidade de cumprir com os compromissos financeiros que vieram com o divórcio.
O mais interessante de todo esse processo é que, apesar das dificuldades, De Niro sempre manteve uma imagem pública de respeito e apoio às mulheres com quem compartilhou sua vida. Mesmo nos momentos mais tensos, ele nunca recorreu a comentários negativos nem permitiu que os problemas pessoais manchassem sua reputação como um profissional dedicado. Número 5. Os conflitos com a imprensa. Robert De Niro é conhecido não só por sua habilidade de encarnar personagens icônicos na telona, mas também por sua resistência quase lendária ao lidar com a mídia. Embora alguns atores desfrutem do glamour das entrevistas e das coletivas de imprensa, De Niro sempre manteve uma distância fria e calculada com os jornalistas. Suas relações com a imprensa têm sido tensas durante a maior parte de sua carreira. E esse conflito, muitas vezes silencioso, se tornou uma parte importante do seu mito pessoal. Desde o início de sua carreira, De Niro tem evitado os holofotes que não sejam aqueles que iluminam os sets de filmagem. Ele preferiu falar através de suas atuações, em vez de fazê-la em entrevistas, algo que desconcertou muitos jornalistas ao longo dos anos. Em uma era onde as celebridades parecem viver para serem vistas, De Niro tem sido um enigma. Nos anos 80, quando estava no auge da sua fama, sua resistência em falar com a imprensa era quase lendária. Não só evitava as entrevistas, mas quando aceitava fazer uma, costumava ser breve, evasivo e direto. Um dos exemplos mais célebres de sua rejeição à imprensa aconteceu em 1987, quando a Vanity Fair bateu à sua porta para uma entrevista de perfil. Para um ator do seu calibre, esta foi uma oportunidade de ouro para compartilhar detalhes de sua vida e carreira com o mundo. No entanto, De Niro não ficou particularmente entusiasmado. Não vejo sentido em falar sobre coisas triviais, disse naquela ocasião, mostrando indiferença às perguntas que outros atores abraçariam. De Niro ergueu barreiras. Em entrevistas, ele silenciava, respondendo com monossílabos a temas desinteressantes. À medida que subia em Hollywood, De Niro começou a colocar barreiras cada vez maiores entre ele e a imprensa. Durante as entrevistas, ele sempre se mantinha em silêncio sobre sua vida pessoal, preferindo focar no seu trabalho e, muitas vezes, usando monossílabos para responder perguntas sobre temas que não lhe interessavam. Essa frieza fazia com que os jornalistas sentissem que estavam falando com uma parede de concreto, incapazes de obter algo além do superficial. Ao longo das décadas, essa atitude em relação à imprensa não mudou muito. Um dos exemplos mais notórios nos últimos anos aconteceu em 2015, quando De Niro estava promovendo um de seus filmes. Durante uma entrevista com a Rádio Times, De Niro ficou cada vez mais irritado com as perguntas que lhe faziam, a ponto de, em um momento da conversa, simplesmente se levantar, pedir para pararem de gravar e sair da sala, andando de um lado para o outro, visivelmente irritado. A entrevistadora, Emma Brocas, lembrou mais tarde o quão frustrante foi a experiência. Ela mencionou que De Niro, que parecia estar cansado depois de um longo dia de entrevistas, havia começado a conversa de bom humor, mas ele foi se tornando cada vez mais impaciente com as perguntas que lhe faziam. Esse comportamento, embora possa parecer excessivo, mas ele foi se tornando cada vez mais impaciente com as perguntas que lhe faziam. Esse comportamento, embora possa parecer excessivo, é só uma amostra de como De Niro lida com as situações que o incomodam, cortando-as pela raiz antes que possam escavar. Mas não só os jornalistas foram alvo do seu mau humor. Em uma cerimônia de premiação, De Niro teve um confronto com Stuart Butterfield, fundador do Slack, e um grande nome no mundo da tecnologia. Durante a cerimônia, Butterfield fez uma piada sobre o poderoso chefão segundo, insinuando que De Niro deveria levar as coisas com mais humor. O problema foi que o ator não achou isso engraçado nem um pouco. Número 6. A resiliência de Robert De Niro. Ao longo de seus 80 anos, Robert De Niro tem mostrado repetidamente que é um homem com uma força e resiliência inquebrantáveis. Apesar dos desafios que enfrentou, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, o ator conseguiu se manter firme e seguir em frente, se adaptando a cada reviravolta inesperada que a vida lhe apresentou.
Essa resiliência tem sido evidente em várias áreas da sua vida. Desde as exigências físicas de seus papéis no cinema, passando pelas tragédias familiares, até sua incansável dedicação ao seu ofício, De Niro é um testemunho vivo do que significa seguir em frente, independentemente das circunstâncias. Um dos momentos mais surpreendentes da sua carreira chegou com sua participação em Touro Indomável, de 1980, uma das atuações mais icônicas da sua trajetória. Para interpretar o boxeador Jake LaMotta, De Niro não só teve que mergulhar profundamente no personagem, mas também transformar fisicamente seu corpo. Ele ganhou mais de 27 quilos para interpretar LaMotta em sua fase de decadência. Um esforço físico titânico que deixou uma marca na sua saúde e o obrigou a parar as filmagens por meses. Embora a experiência tenha sido exaustiva, tanto física quanto mentalmente, De Niro perseverou, e sua dedicação lhe rendeu um Oscar de melhor ator. Essa transformação física é apenas um dos muitos exemplos da sua devoção e entrega à arte da atuação. Mas a sua resiliência não se limita apenas à sua carreira. Na sua vida pessoal, De Niro enfrentou múltiplas tragédias que colocariam qualquer um de joelhos. A mais recente e devastadora delas foi a perda de seu neto, Leandro De Niro Rodrigues. O jovem, com apenas 19 anos, faleceu devido a uma overdose acidental de drogas. Um golpe que deixou o ator em um estado de profunda dor e reflexão. De Niro, que sempre manteve uma vida privada longe dos holofotes, foi obrigado a lidar com essa tragédia sob o escrutínio público. No entanto, em vez de se retrair, o ator usou sua plataforma para falar sobre a devastação das dependências e o impacto que elas podem ter nas famílias. A dor de perder um neto é algo que não pode ser descrito com palavras, mas De Niro soube encontrar força na sua família e em seu legado. Suas declarações após a morte de Leandro foram comoventes e sinceras, revelando um lado vulnerável do homem que muitos veem como um ícone, indestrutível. Nunca pensei que isso aconteceria, disse em uma entrevista, referindo-se à perda de seu neto. Apesar de tudo, De Niro seguiu em frente, um reflexo da sua capacidade de enfrentar a adversidade com uma dignidade inabalável. Outro aspecto chave da sua resiliência é a sua capacidade de equilibrar sua vida profissional e pessoal. Algo especialmente notável no seu papel como pai. Embora tenha passado por 2 divórcios e múltiplos relacionamentos complicados, De Niro sempre manteve uma relação próxima com seus filhos. E na sua velhice, ele continua assumindo o papel de pai com entusiasmo. Surpreendeu o mundo ao anunciar o nascimento de seu 7º filho, Gia, Virginia Chen De Niro, com sua namorada Tiffany Chen. Apesar das críticas e das perguntas sobre se um homem de 80 anos deveria ter um bebê, De Niro demonstrou que está mais do que disposto a assumir as responsabilidades da paternidade mais uma vez. Em entrevistas recentes, ele falou sobre como esse novo bebê lhe deu uma nova perspectiva da vida e de como ele está aproveitando cada momento de ser pai novamente. Para muitos, a ideia de cuidar de um recém-nascido aos 80 anos pode parecer esmagadora. Mas De Niro abraçou isso com uma serenidade e entusiasmo que refletem sua capacidade de se adaptar às circunstâncias, por mais desafiadores que sejam. Sua vida, ao longo dos anos, tem sido um exemplo constante de como se pode encontrar força nos momentos mais inesperados. No entanto, nem tudo na vida de Niro foi trabalho e tragédias. Ao longo dos anos, ele também dedicou tempo e energia a causas beneficentes que o apaixonam. Depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, De Niro foi um dos cofundadores do Festival de Cinema de Tribeca, um esforço para revitalizar o Baixo Manhattan através do poder do cinema. Desde sua criação em 2002, o festival se tornou um farol de esperança para cineastas independentes e uma plataforma para contar histórias que desafiam as convenções. De Niro tem estado profundamente envolvido no festival, e sua dedicação a esse projeto demonstra seu compromisso não só com o cinema, mas também com a comunidade.